Hoje eu quero trazer uma notícia mais ou menos engraçada para vocês. Vocês sabiam que nas escolas estaduais de São Paulo foi implementado um programa onde os alunos têm que fazer exercícios em plataformas digitais? E a resposta dos alunos foi o quê? Inventar scripts que fazem os exercícios todos sozinhos. Então, além de ser uma história engraçada, ser uma história de tecnologia, nós vamos falar sobre essa tendência que o governo de São Paulo principalmente tem de modernizar, entre aspas, a educação, e nós obviamente vamos fazer uma crítica a isso. A gente já falou sobre esse assunto algumas vezes, quando eles falaram de substituir professor por inteligência artificial, as aulas agora vão ser geradas por outras plataformas, a gente vai colocar vários tipos de acompanhamento digital nos estudantes e, enfim, vamos falar a problemática disso. Se vocês curtem o canal, né, se vocês curtem os vídeos que a gente faz aqui, deixem um like, compartilhem. Temos maneiras de apoiar ali nos comentários fixados e na descrição. E se vocês tiverem relatos, né, se vocês trabalham com ensino e estão vendo coisas parecidas assim acontecendo, deixem o comentário. Mas vamos nessa. Então eu vou ler rapidinho essa matéria aqui da Folha de São Paulo. É uma matéria da Isabela Palhares, do dia 4 de setembro. Alunos hackeiam plataformas de ensino do governo de São Paulo para cumprir tarefas em segundos. Alunos das escolas estaduais de São Paulo estão hackeando as plataformas de ensino para que as tarefas sejam feitas automaticamente em segundos. Assim, eles não precisam fazer as lições e conseguem burlar a exigência do governo, Tarcísio de Freitas, republicanos, para que usem essas ferramentas digitais. A ação foi confirmada pelos próprios estudantes da reportagem. Há casos de alunos que cobram de R$ 2,50 a R$ 10 para fazer as atividades dos colegas. A Folha acessou um grupo no Discord com mais de 200 mil usuários, onde são compartilhados os scripts para burlar as plataformas adquiridas pelo governo paulista. Essa aqui é uma foto da ferramenta, tá? Olha, SP é tipo Speakify V2, vocês podem ver que o Speak aqui é SP, porque se eu não me engano a plataforma do governo de São Paulo é Speak. SP é grande, né? Mas, enfim, é um trocadilho com a palavra em inglês falar. A propaganda deles: não perca tempo com trabalhos tediosos. O Speakify permite que você pule tarefas instantaneamente, oferecendo uma experiência contínua e confiável projetada para a máxima eficiência. Isso aqui é muito louco. Vocês lembram do cara que fez a startup e que ele queria que as pessoas pudessem trapacear nas entrevistas de emprego? O que é muito louco é que o produto ele é vendido com uma linguagem de marketing, tá ligado? É tipo assim: você tem que economizar tempo e ter mais tempo para a sua vida. Use a nossa ferramenta para não fazer os exercícios da escola. Eu acho muito louco como a gente está totalmente infectado pelo marketing e de ter vivido tanto tempo nesse capitalismo aqui, que até quando tu faz uma ferramenta para burlar esse tipo de coisa, tu tem que ter o branding, assim. Eu achei perfeito. Eles falaram, ó, é sempre legal ver como a mídia fala sobre programação, né? Scripts são um conjunto de informações escritas numa linguagem de programação e são informações, comandos, eu diria, né? Mas beleza. E são usados, por exemplo, para automatizar tarefas, manipular dados ou gerir sistemas operacionais, como é feito com as plataformas educacionais. Acho que tá ok, misturou um pouco os termos, mas tá ok. Os links desses scripts direcionam os estudantes para um site que abre as plataformas de ensino e realiza todas as tarefas selecionadas. Eu tô imaginando que deve ser tipo um script GreaseMonkey. Hoje se chama TemperMonkey no Firefox, né? É um JavaScript que roda e clica nos elementos da página, né? Nesta segunda, dia 1º, a Folha acompanhou um aluno realizando o procedimento. Ele acessou o script, selecionou as lições que precisava fazer na semana e em segundos elas constavam como feitas na plataforma com todas as respostas corretas. Há links para burlar, por exemplo, Tarefa SP, onde devem fazer lições de todas as disciplinas, Khan Academy e Matfic, atividades de matemática, SPIC, né, que é de inglês, e até mesmo plataformas de leitura e redação como Lei SP e Redação Paulista. O que eu tava tentando, a única coisa que eu tentei entender é como é que eles têm as respostas, mas eu imagino que alguém fez os exercícios corretamente e pegou as respostas, porque assim, se eles estão fazendo Khan Academy, que tem os exercícios gratuitos, e até não sei, talvez eles tenham um contrato com o Khan Academy para pagar os exercícios e tal, mas esse é o único site que eu conhecia, e eu sei que é um site de matemática, tem exercício de estatística, eu acho que tem várias disciplinas lá. E, enfim, as respostas são conhecidas, mas eu imagino que um estudante descobriu todas as respostas e daí eles basicamente vendem as respostas, mais um negócio que bota as respostas automaticamente. Até mesmo a Prova Paulista, avaliação bimestral e digital aplicada a estudantes de 5º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio, pode ser feita por essas ações. Em nota, a Secretaria de Educação disse que acompanha com atenção o uso das plataformas digitais e afirma que, como em qualquer processo de inovação em larga escala, surgem desafios.
Quando identificada qualquer tentativa de burlar as plataformas digitais, os fornecedores são acionados para fortalecer os mecanismos de segurança e monitoramento. Os estudantes relatam usar a estratégia ao menos desde o segundo semestre do ano passado. No grupo do Discord, há registro do compartilhamento desses scripts desde abril. Os organizadores dizem que o grupo tem como objetivo ajudar os estudantes com as tarefas das plataformas e proporcionar notas escolares mais altas e tempo de lazer. Eu acho muito maneiro isso. Sinceramente, acho muito maneiro. É tipo assim, gente, a gente perde muito tempo fazendo esses exercícios. Nós estamos aumentando a qualidade de vida das pessoas fazendo elas pularem exercício escolar. E se você tá achando ruim que as crianças estão pulando exercício escolar, eu tecnicamente também acho, mas eu vou comentar sobre isso quando a gente acabar o artigo aqui. Olha, um aluno de uma escola estadual de Embu das Artes, a cidade do Nando Moura, né, na Grande São Paulo, contou à Folha que o volume de tarefas exigido nas plataformas é muito grande. Ele disse que não conseguia conciliar as aulas, o trabalho e todas as atividades exigidas por semana. Um outro estudante contou que aprendeu a fazer o hackeamento em grupos de redes sociais. Por ser algo muito simples e rápido, ele costuma fazer o mesmo para amigos. Com o número do RA, registro do aluno, e a senha, ele acessa as plataformas e faz registro das atividades. Ele conta fazer de graça para os amigos que são mais próximos, mas diz que em sua escola há estudantes que cobram por isso. Para Fernando Cássio, professor de Faculdade de Educação da USP, a burla dos estudantes às plataformas indica que a política não tem surtido efeitos na melhora do ensino. O estudante ridiculariza as exigências da plataforma porque ele sente que o sistema de ensino não respeita o seu processo de aprendizagem. Eles dizem que querem assistir aula, que querem mais interação com o professor, mas são obrigados a usar algo em que não vem sentido. A burla, a fraude é uma resposta natural. Então, muito obrigado, Fernando Cássio, por fazer já o argumento que eu ia fazer. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois que a gente vê o que a Secretaria da Educação de São Paulo falou sobre isso, né? Um estudo com dados da própria Secretaria de Educação mostrou que o uso das plataformas digitais não melhorou o desempenho das escolas estaduais no SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo no ensino médio. O governo Tarcísio gastou no ano passado ao menos 471 milhões com a política e estabeleceu penalidades para professores e diretores das escolas que não atingem as metas do uso das plataformas. A Secretaria de Educação defendeu o uso das plataformas e disse que elas fazem parte de uma política de modernização da educação pública, com o objetivo de ampliar o acesso dos estudantes a conteúdos de qualidade. Também defendeu que plataformas usadas nas escolas estaduais estão alinhadas às melhores práticas do mercado educacional, entre aspas, e são amplamente usadas na rede privada de ensino. Destacou ainda que só a plataforma de redação paulista registrou nesse ano 6 milhões de redações concluídas pelos alunos. No entanto, não comentou se apura quantas dessas podem ter sido feitas por hackeamento. E hoje, com as plataformas de LLM, né, parênteses meu aqui, é muito fácil fraudar esse tipo de redação e vocês podem ter certeza que os alunos estão fazendo isso. Aí agora, a última coisa da nota deles. O foco é a aprendizagem e não apenas o cumprimento das tarefas ou metas automatizadas. A pasta segue avaliando suas ações com base em evidências e mantém diálogo permanente com a comunidade escolar. Então assim, pessoal, eu acho que o que o especialista ali que estava falando disse já matou a charada. O grande problema não é as plataformas digitais. O problema é que a política do Tarcísio, a gente já falou aqui no canal antes, quando ele estava falando em substituir planos de aula por ChatGPT, esse tipo de coisa assim. É uma política que visa tirar o protagonismo dos professores. É uma política que visa criar métricas e medir coisas que eles tiram da cabeça deles. Então eles estão falando ali, olha que lindo, 6 milhões de redações. E é uma política que gasta muito dinheiro contratando essas ferramentas para não gastar ele nos alunos em si, para não gastar ele nos professores e para, basicamente, né, entregar a nossa educação na mão do setor privado. Porque isso funciona de várias maneiras. Claramente essa política não funciona. Tem um estudo ali da própria Secretaria de Educação que disse, parece não estar funcionando. Só que o objetivo deles não é que funcione. O objetivo deles é precarizar mesmo a educação, é deixar a educação o pior possível para que quando os pais olhem e digam, olha, o ensino público não funciona. O ensino privado é muito melhor. E daí eles chegam e digam, pois é, porque o ensino público é uma porcaria, a gente tem que privatizar, a gente tem que botar mais gente no ensino privado, a gente tem que dar voucher pro pessoal fazer ensino privado. Quando os professores que falam, as pessoas que estudam a área dizem, o que os estudantes precisam é mais interação, eles precisam de um professor que está engajado com o dia a dia deles, os problemas deles, eles precisam fazer atividades juntos, eles precisam ver a sua realidade naquilo que está sendo ensinado. E o que eles estão oferecendo é, abre essa plataforma aqui e clica nessa questão de múltiplas perguntas, porque deve ser um treco exatamente assim para ser tão fácil de hackear, e os estudantes não respeitam isso, os estudantes não entendem isso, os estudantes não querem fazer isso, de tal forma que por R$10 alguém diz assim, eu vou te liberar dessas tarefas que tu tem que fazer, e os estudantes dizem, pô, beleza,
Ô pai, me dá 10 reais aqui, vou comprar paçoca. Daí o cara vai lá, paga 10 reais pro aluno da escola e não precisa fazer o exercício. Então, assim, isso aqui é o que a gente tá sempre falando pra vocês quando a gente fala do fetichismo da tecnologia, quando a gente fala da maneira como esses governos liberais chamam as coisas de inovação, pra na realidade escamotear um negócio que é o quê? Desvalorização do professor, desvalorização dos estudantes, para vender mais soluções de plataformas que estão lá fora, para vender nossos dados para fora, para basicamente privatizar mais do espaço público, abrir mais espaço para empresas privadas ganharem em cima de uma coisa que é a nossa educação, que deveria ser uma coisa que a gente deveria ter gerência sobre isso e deveria ser uma coisa mais próxima da gente. Então, enfim, pessoal, uma notícia muito simples, pequena aqui, engraçada, que nem eu disse, porque eu saúdo esses estudantes que acharam uma maneira de burlar esse sistema estúpido e gostaria que a Secretaria de São Paulo, olhando isso, ela não pensasse assim em punir individualmente pessoas que estão fazendo isso, pensasse em dizer: como é que a gente pode fazer esse sistema funcionar para os estudantes, para que os estudantes queiram estudar, para que os estudantes, né, possam tirar proveito dessas aulas e não simplesmente marquem os números lá e apareça uma estatística bonitinha. Tem uma coisa que eu sempre lembro quando eu fiz faculdade, tem um professor meu que inclusive já é falecido, que é o Raul Weber, um cara importantíssimo no Instituto de Informática da URGS, né, que é a federal aqui do Rio Grande do Sul. A aula do cara era muito boa, ele tinha uma didática muito boa, ele conseguia conversar muito bem com a turma. E as provas que ele fazia, isso, tipo, bem antes da pandemia, né, lá por 2008, 2009, elas já eram no Moodle, elas já eram online, ele não verificava se a pessoa tava colando, se a pessoa tava consultando e tal. Ele só deixava a gente fazer essas provas. Todo mundo ia bem na cadeira, todo mundo tirava a nota máxima, né, ou perto da nota máxima. Porém, todo mundo também aprendia, todo mundo sabia tudo, todo mundo adorava a aula, todo mundo sabia o conteúdo. Tirando alguns, talvez, que não tentaram entender, tá ligado? Mas, tipo, no geral, era uma cadeira onde todo mundo ia bem, todo mundo aprendia tudo. Essas coisas não precisam estar desconectadas. Às vezes, os professores achavam que era melhor reprovar mais alunos, era melhor que as pessoas estivessem passando dificuldade, mas obviamente existe uma ligação entre uma boa didática, o aprendizado e as boas notas. Só que o problema é que quando a gente foca só na avaliação, a única coisa que a gente faz é a gente cria um sistema de avaliação, um sistema que vai estar medindo o quão bem uma pessoa sabe marcar as respostas certas, e daí os alunos de São Paulo disseram: a gente sabe marcar as respostas certas 100% do tempo, o tempo todo, porque a gente tem um script, né? Então, enfim, por favor, né, deem um 10 para esses estudantes, porque eles merecem tanto pela inovação tecnológica de criar esse script, quanto por literalmente terem tirado 100. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima.